Agora sim, que bom! Boa noite, Ju, seja bem-vinda. Boa noite, Laís. Boa noite para você também. Obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui comigo hoje, né? Falando sobre esse tema que é tão importante, né, Ju? Eu acho que a gente pode começar dizendo o porquê da gente ter escolhido falar disso hoje, né? Hoje, para quem não sabe, é o Dia da Mulher Negra, latino-americana e caribenha. É uma data muito representativa, né, Ju, dessa luta por igualdade, dessa luta pelo combate ao racismo que já vem de tanto tempo, né? E essa data, ela é muito representativa não só aqui no Brasil, mas fora também, né? Exatamente, Laís. Isso que eu ia complementar, né, da dimensão que tem essa data. Então, não é uma data nacional, né, internacional. Então, dessa importância. Exatamente, exatamente. Aqui no Brasil é também o Dia Nacional de Teresa de Benguela, que também foi uma figura muito importante e que a gente deveria ter estudado, né, nas nossas escolas, e infelizmente não estudamos, né? Depois vocês pesquisem, gente, a história dela é fantástica. Eu queria começar, Ju, pedindo para você contar um pouquinho para gente, assim, de algum caso clínico que você começou a perceber, né, na sua prática clínica enquanto psicóloga, quando que você começou a perceber de alguma particularidade, de alguma questão que você precisava de atuar diferente no atendimento clínico com mulheres pretas? Então, Laís, eu tenho, assim, a busca das pessoas, sabe? A forma que as pessoas já foram chegando comigo e nomeando, né? Bom, eu te escolhi porque você é uma mulher negra, então tem essa expectativa e essa esperança de que você vai ser mais empática comigo, você vai entender do lugar que eu estou falando, do que eu estou trazendo enquanto sofrimento, vai conseguir validar, sabe, esse sofrimento, entendendo todas as experiências que eu possa ter passado ao longo da vida com relação à negritude. Então eu fui percebendo que cada vez mais mulheres vinham procurando, né, e trazendo já isso. Às vezes de uma experiência com um profissional anterior que elas sentiam incompreendidas, sabe? Parece que o problema era comigo e não um problema de uma discriminação racial, né, de um racismo, algo social. E eu acho que isso é o mais importante, né, Laís, quando a gente vai conseguindo ter essa consciência. Eu digo a gente porque, né, como mulher negra também vivi essa história e esse momento de ter essa consciência faz toda a diferença na saúde mental das mulheres negras. Com certeza, com certeza. E para quem está chegando agora e pensando assim, mas por que as meninas, na página da Não Era Amor, que fala sobre relacionamento abusivo, estão falando sobre a data comemorativa do 25/7, estão falando desse recorte, né? Sobre a negritude, sobre isso de forma específica. Porque, meninas, por mais que vocês pensem que não tem nada a ver, tem tudo a ver. Relacionamento abusivo, racismo, e esse dia de hoje tem tudo a ver. Né? Quando a gente fala sobre dados estatísticos, é importante a gente falar que as mulheres pretas são as que mais morrem por feminicídio. E quem já acompanha a página há um tempo sabe que a gente sempre fala aqui que o feminicídio ele é a última etapa de um relacionamento abusivo, né, Ju? Não é uma coisa que acontece do nada, né? As mulheres estão morrendo e a gente vê muitos casos de feminicídio acontecendo, infelizmente, todos os dias. E o feminicídio ele não acontece de uma forma isolada, do nada. Ele é uma construção de um relacionamento abusivo que, né, a última etapa dele é o feminicídio. Então, gente, quando a gente fala sobre estatísticas, as mulheres pretas são as que mais morrem. São 68% das mulheres mortas são mulheres pretas. Né? Por que isso acontece? Ao longo da nossa conversa hoje, eu acho que vai ficar um pouco mais claro para vocês quando a gente for deixando mais claro o lugar, né, Ju, que a mulher preta ocupa na sociedade, né? Então, todos esses fatores de vulnerabilidade que a mulher preta enfrenta, eles vão somando e vão fazendo com que ela fique mais vulnerável e seja, né, a que mais morre vítima de relacionamentos abusivos, né? Ju,
Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre um pouco desses fatores, né? Assim, a gente conversou tanto sobre isso, a gente conversa sobre isso sempre, né? Nos bastidores, sobre esses fatores que vão se somando, assim. Queria que você começasse falando um pouquinho desses fatores pra gente, né? Esses fatores que fazem a mulher preta ficar mais vulnerável mesmo. Uhum. E eu acho importante, Laís, para falar desses fatores, a gente também localizar um pouco assim do lugar da mulher negra, pensando na história do país, né? Na história do Brasil. Então, que esses fatores, esses estereótipos que vão impactar na saúde da mulher negra e nos relacionamentos, eles vêm lá, né? De quando o Brasil foi descoberto, e aí se teve a ideia de trazer pessoas da África para serem escravizadas. Então, como essas pessoas eram vistas e como a gente ainda tem muito presente a herança desses estereótipos, né? Dessa visão, por exemplo, de a pessoa negra ser uma pessoa sem alma, então ela não ter nem mesmo nem ser considerada uma pessoa, né? Então ela é inferior, ela é vista como inferior e dentro disso ela é vista sem alma, ela é vista para servir, né? Então ela não tem Sim. status de pessoa. E aí pensando nesse serviço, que tipos de serviços que essa pessoa é vista como apropriada a prestar. Então, quando a gente pensa em história do Brasil, a gente remete aí ao servir ao Senhor, né, de Sim. diversas maneiras, tá? Nas tarefas domésticas, né, serviços sexuais também, a gente precisa lembrar disso. Então, esses estereótipos, eles permanecem até hoje. Muitas vezes a gente não tem essa consciência, mas momentos como esse aqui nos ajudam a cada vez mais estarmos sensíveis a esses Uhum. estereótipos. Então, de ver uma mulher negra e enxergá-la como alguém com quem eu vou ter somente uma relação sexual, eu só consigo vê-la para isso, quando a gente pensa em relacionamento, que a gente quer falar um pouco sobre afetos aqui, né? Ou eu só vejo Uhum. ela em lugares assim de mercado de trabalho, por exemplo, em empregos subalternos, que não são valorizados, que não têm um status. E a gente não está falando Uhum. aqui de qualificar esses lugares, mas de a mulher negra também ter outras possibilidades para além de se relacionar sexualmente de uma forma pontual. Então, aquela mulher que quer ter um relacionamento longo, né, com uma Sim. pessoa amorosa para ser apresentada, né, para a família daquele parceiro, enfim. Então, Uhum. é ampliar possibilidades, ampliar a forma como a mulher negra é vista socialmente ainda hoje. Porque perpetua, né, Laís, essa ideia de olhar e a beleza exótica, quanta coisa que a gente ouve por aí que a gente já vai Uhum. entendendo qual é a visão, qual é o estereótipo a respeito do corpo dessa mulher, a respeito do comportamento dessa mulher, né? Então, aí a Exatamente. gente pode começar a listar, que a lista é bastante extensa, né, Laís? Eu comecei só com algumas coisas, Uhum. assim, a pincelar. Mas vamos Exatamente. recuperar, então, essa lista dos Uhum. estereótipos, né? Como eles impactam Sim, sim. nos Ju, relacionamentos aí. isso que você falou é muito importante, né? Quando você começa a falar dos estereótipos e vai pincelando eles, é justamente a gente lembrar que todos os estereótipos que a gente vai falar sobre eles um pouco, né, agora, gente, são todos estereótipos que objetificam essa mulher. São estereótipos que reduzem ela a um lugar de Uhum, coisa. Né? Então é por isso que eles são tão danosos, por isso que eles podem causar trauma, eles podem corroer a identidade, a autoestima, a autoconfiança, prejudicar essa mulher durante uma trajetória inteira. E por isso que a gente precisa tanto acolher, cuidar e ter esses debates sociais, né, cada vez mais uhum, frequentes, para que as pessoas tomem consciência do que você falou lá no início, de que não é culpa dessa mulher, não é culpa minha, não é culpa da Juliele, não é culpa individual de ninguém. É culpa desse sistema em que a gente vive, né, e que carrega uhum, essa herança desde a época colonial, né? Então, muita gente usa
A palavra escravo, né, Ju, já é uma coisa complexa, né? Porque não é assim. As pessoas pretas não foram escravas, elas foram escravizadas. É importante nomear e dar esse lugar porque é um processo que elas foram submetidas, uma violência, né? Uhum, Então, uhum, isso é importante a gente lembrar. Bom, esses estereótipos, gente, como o Juliele falou muito bem, né? Eles vêm desde a época do sistema colonial, da época da escravidão. Então, eles, por mais que hoje a gente tenha o mito da democracia racial, e qual que é o mito da uhum, democracia racial? É essa coisa de dizer que somos todos iguais, negar o racismo. É por isso que o racismo consegue ir se sustentando até hoje, né? A partir daí que o racismo consegue uhum. passar tão despercebido, de uma forma encoberta, né? E às vezes até incomoda, né, Ju, quando a gente vai falar sobre esse assunto, né? Muita gente corre e fala, não, elas estão perdendo tempo, né? Por que que elas estão falando Uhum, sobre racismo num país que não tem uma segregação racial, que não tem nada tão explícito, né? Justamente por isso que o racismo aqui nesse país, ele prospera, porque ele passa devagarzinho, de forma disfarçada, né? uhum. Disfarçadamente atrás desse mito da democracia racial. E aí, Ju, pensando no primeiro estereótipo, como é que é o estereótipo da mulher barraqueira, da raivosa? Como é que ele se A raiva. apresenta socialmente? Uhum. Então, Laís, é a ideia de, por exemplo, a mulher que vai se expressar um descontentamento, né? E aí ela consegue expressar isso de uma forma muito direta, muitas vezes, de uma forma que as pessoas já ficam, ah, não, ela é barraqueira, ela está exigindo uma coisa, como você bem disse, é tão naturalizado, esses racismos sutis, que ela está exagerando, né? Se ela falar mais alto, se ela for muito direta, se ela fizer alguma exigência de um tratamento diferente, sabe? Então, Uhum. ela é barraqueira. Tanto é que agora eu acabei lembrando um pouco de uma situação que a gente teve aí semana passada, de uma modelo que ela foi abordada, né? Um Uhum. senhor se deu o direito de se aproximar dela e fazer uma proposta bastante inadequada, assim. E o jeito que ela Uhum. fala é com muito cuidado, assim, de que ela está constrangida, de que ele não tem o direito de fazer isso. Ela explica com uma calma e depois ela desaba, assim. Eu imagino o tanto de raiva que ela passou e que ela não expressou naquele momento, mas Uhum. muitas vezes por isso, porque como que você vai ser entendida? Né? Ah, você está exagerando, por que que você está com essa raiva toda? Não é para tanto. E nesses tipos de comentário, a gente vai invalidando, ao invés de, poxa, realmente, é uma abordagem super inadequada. E aí é invalidar de que é injusto, né, alguém chegar e se aproximar de uma mulher negra com esse tipo de abordagem como a desse senhor. Né? O quanto ela se sentiu agredida e o quanto ela não expressou, de repente, essa raiva. Né? Eu fico imaginando o quanto que ela aprendeu que é inadequado, as pessoas não vão entender, ela vai ficar com esse estereótipo de barra-cama, daquela que é inadequada, né? Que não é delicada, que é algo que se esperamos das mulheres. Você estava dizendo, Ju, o quanto que tem uma aprendizagem social, né? Isso que a Ju está falando é muito importante, gente, porque realmente tem uma aprendizagem social, que é outra consequência do racismo, né? Que ensina Uhum, a mulher preta várias coisas que fazem com que essa opressão seja perpetuada, né? Então a gente é ensinada muito uma resiliência ao extremo, né? Como se a gente fosse ensinada a aguentar tudo. Então, aguenta sim. tudo. Se você for falar ou for questionar, as pessoas não vão te entender. É muito um discurso que vem, começa desde quando a gente cresce nas famílias, né? Um discurso muito colocado. A vida é dura mesmo, vai, enfrenta. Você não tem muito direito, a gente não é muito ensinada enquanto mulher preta, de que a gente pode se manifestar em relação aos nossos sentimentos, né? É como se os nossos sentimentos não Uhum. fossem muito bem-vindos, né, Ju? Você falando desse caso, eu fiquei pensando muito nisso, né? Dá esse medo, até dessa moça, ela deve ter sentido muito, esse medo de se expressar e ser invalidada, né? Que é muito medo que todas nós muitas vezes sentimos, né? Porque fomos muito invalidadas na nossa história, né? Muito invalidadas. Sim.
Exatamente. E quanto ela poderia ser interpretada como agressiva na situação toda, enquanto ele ia passar despercebido, né? O homem que não tem muita compreensão das coisas, e aí faz desse jeito mesmo. Uhum, Então, uhum. acaba de novo perpetuando o racismo nesse tipo de situação, né? Porque eu assistindo Sim, ela, eu fiquei em choque, senti raiva, fiquei me perguntando como que eu reagiria nessa situação, porque é muito delicado, sim. né? Muito, muito Muito delicado. Isso que você falou, é importante a gente pontuar duas coisas. Mulheres em geral, né? E aí eu tô dizendo não só mulheres pretas, quando são assertivas, já são julgadas, né? A gente pode delicado. perceber. Pensem aí quem está assistindo a live, as mulheres que vocês conhecem, que são mais assertivas, que vão direto ao ponto, que falam o que pensam, o quanto que elas são criticadas e muitas vezes até julgadas, apedrejadas. Agora imagina isso, né? A assertividade, que já não é muito bem vista nas mulheres, né, Ju? Vindo, esse comportamento vindo de uma mulher preta. Então a gente tem dois problemas, né? Cruza o racismo com o machismo mesmo, né? Porque dos homens, ok eles serem assertivos, mas de nós mulheres, aí não pode ser assertiva, né? Se a gente é assertiva, a gente é sem educação, a gente é grossa, a gente é rude, né? Então esses dois cruzamentos de racismo e machismo são muito o que formam esse estereótipo, né, Ju? Da mulher preta, raivosa, barraqueira, que tá errada se manifesta, né? Tem um outro estereótipo que é o da tia da faxina, né? Quem está assistindo já deve ter visto em vários lugares muito mais mulheres pretas trabalhando em funções de limpeza, de organização, como cantineiras em escolas, como babás, né, Ju? Funções que são mais de trabalho auxiliar, que são funções de base mesmo, elas são funções geralmente desempenhadas por pessoas pretas, né? Isso carrega um lugar de invisibilidade muito grande também, né? Porque não são lugares de poder. Exatamente, essa invisibilidade. Exatamente. E aí a ideia de que a gente não pode supor que uma mulher negra tenha uma outra função, né? Um outro cargo no Sim. mercado de trabalho, né? É muito comum, assim, eu já ouvi histórias de, eu preciso falar com a dona da casa, né? Você pode chamar a sua patroa? Não, mas eu sou a dona da casa. Como assim? Né? Então, essa coisa de não ter, nem passar pela cabeça da pessoa de que aquela mulher negra é a dona da casa, ou é a gerente de um negócio, a gestora, a empreendedora, né? Que ela tem Uhum. esse cargo. Então, nem passa, né? É muito carimbado mesmo, muito estereotipado. Sim, sim. Uhum. Isso que você falou, Ju, mais cedo também, é um outro estereótipo muito importante da gente destacar, que é o da mulher preta que não é feita para casar. Um lugar muito de uma clandestinidade do afeto, né? Esse é um estereótipo muito importante da gente destacar, porque ele faz uma aproximação e ele causa um buraco que é muito anterior ao relacionamento abusivo. O que eu estou querendo dizer disso? Quando essa mulher preta, ela olha e ela começa a não ser validada, ela começa a não ser escolhida para casar, dentro da história de vida dela, como que vocês acham que ela vai reagir se ela encontrar alguém que queira assumir ela? A gente fala muito aqui na Não Era Amor sobre sinais sutis no início da relação, né? Ah, pediu para namorar muito rápido. Ah, começou o relacionamento de forma muito intensa, muito rápida, prometendo mil coisas. Ele parecia o príncipe encantado. A gente fala muito aqui, né, Ju, de identificar esses primeiros sinais dentro da relação. Mas se a gente pega uma mulher preta que passou por vários relacionamentos onde ela não foi escolhida, não foi colocada nesse lugar de afeto. Imagina ela recebendo esse love bomb. Imagina ela recebendo esse tanto de afeto e de validação. Gente, é muito mais difícil, vai ser muito mais complexo para ela poder discriminar, né? Identificar o que é que está acontecendo, né? Porque a gente está dizendo de uma mulher que estava ali durante a história de vida dela
buscando aquilo, querendo viver uma relação em que ela fosse amada, pedida em casamento. Então ela vai estar como se fosse uma terrinha seca mesmo, né, Ju? Ela vai estar, e não é culpa dela, né? A gente está dizendo aqui, reforçando, é culpa do processo que ela passou na vida dela, de racismo, de discriminação, foi causando tantas dores, que na hora que o príncipe encantado, entre aspas, né, que pode ser um abusador, chega, ela não vai ter como fazer essa diferenciação, né? Ela vai achar que realmente é algo que chegou minha vez, né? Aquela sensação assim, agora eu achei a pessoa. Então, gente, isso é muito sério, porque o que a gente está dizendo aqui? Que o racismo, como uma primeira violência na história de vida dessa mulher, vai alterando a percepção dela do que é um relacionamento abusivo, né? Um exemplo para dar para vocês, e Ju, com certeza tem outros exemplos também de pacientes dela, é que muitas pacientes minhas pretas viram para mim e falam assim: Laís, eu não me identifico com o conteúdo da Não Era Amor. Não me identifico. E aí eu perguntava para elas, né, no início, mas por quê? Por que você não se identifica? E aí, o que elas me diziam? Que as coisas que a gente postava aqui, principalmente sobre abuso sutil, sobre violências, né, mais veladas, elas não conseguiam se identificar. Porque é como se aquilo não fosse percebido na história de vida delas. São histórias de vida tantas vezes tão violentas, tão marcadas por abusos muito mais escancarados, em casa, na família, em outros contextos, que se elas vivem um abuso sutil, gente, vai ser muito mais difícil de identificar, né? Quando a gente começou lá no início falando sobre as estatísticas delas serem as mulheres que mais morrem, é justamente por causa dessa trajetória. Fica muito mais difícil para elas se identificarem quando o relacionamento vai escalonando, quando as coisas vão acontecendo, quando elas percebem que tem alguma coisa errada, a violência já está muito grande e já está muito mais difícil de sair, né? Por isso que elas são as que mais morrem, né? Sim. E dentro disso, né, Laís, o quanto a gente estava discutindo de a mulher acabar se moldando aquilo que é a expectativa desse parceiro. Sim, Porque se eu não tenho exato. tantas possibilidades, eu, né, entendo, dentro dessa cultura, que eu preciso manter a qualquer custo, né, mesmo às vezes me calando, mesmo não expressando algumas vontades, mesmo mudando cabelo, mudando forma de se vestir, que é Sim. dessa forma que eu vou ter um parceiro, algo que é super também valorizado na nossa cultura, né? Como assim você está Exato. sozinha? E aí, se a gente também não entende tudo isso, como profissionais, a gente acaba culpabilizando essa Uhum. mulher. Mas será que você, né? Como é que você tem feito? O que que você tem feito que talvez ele está reagindo dessa forma? Ou para não ser escolhida? Será que você é muito chata? Será que... Porque eu já ouvi isso, Uhum. né? Na minha experiência, do tipo, mas o que que será que você tem de errado aí? Qual tipo de comportamento? Sugeria isso, sabe, na terapia. Vamos entender se você é muito exigente, o que que acontece. Porque às vezes a gente cai também nesses estereótipos. Então é você que é muito exigente. O que é ser muito exigente, né? Não aceitar certas violências? Como é que funcionam essas dinâmicas? Então, realmente é uma sinuca, assim, é bem complicado os lugares que nos colocam, né, como mulheres negras. Sim, sim, sim. Isso que você está falando é muito importante, né, Ju? Porque o tanto que esse racismo é estrutural, que ele vai parar até na psicologia, né? A gente não tem um recorte de raça que é trabalhado no curso de psicologia, por exemplo. Né? A gente não tem formação étnico-racial de qualidade que pense todos os problemas sociais e os problemas psicológicos mesmo por essa perspectiva contextualizada. Né? Então, eu entrei no curso e saí do curso sem ter esse olhar de, peraí, tem particularidades aqui que você vai precisar pensar se você for atender uma mulher preta, porque, né, você vai precisar contextualizar, não dá para colocar tudo no individual. E aí eles não me ensinam isso na faculdade, e as pessoas vão sair da faculdade mesmo sem essa perspectiva contextualizada, né? Isso não daria para ser assim, né, Ju? Não daria para jogar para o psicólogo ele ter que buscar isso por conta própria, né? Isso é formação básica, né? Não é formação complementar. Isso é bem importante, né? Ainda mais no nosso país, né? Na nossa cultura, né? Que a gente tem a maior parte da população negra e aí a gente deixa escapar É, esse tipo de perspectiva. É muito complicado, porque daí a gente exatamente. acaba tendo mais um lugar de reforço da estrutura racista, ao invés de a gente conseguir,
né, atender de um modo a que o nosso cliente consiga discriminar essas coisas que estão acontecendo com ele, né? E até aliviar essa culpa, né, Ju? Porque quando a gente vem para o fenômeno, a gente vai para a terapia e começa a achar que a gente tem um problema individual, quanto que fica pesado, né? Você fica ali com aquilo Uhum. achando que você tem alguma coisa errada mesmo, né? Enquanto numa perspectiva racializada e contextualizada, a gente entende que o problema não é individual, né? Que é um problema social. É muito, muito maior, né? Uhum. Uhum. Essa essa coisa que a gente estava falando, né, sobre se moldar ao que o outro quer, esse processo, gente, é importante a gente destacar aqui que ele não acontece de forma consciente, né, Ju? Quantas vezes o racismo não é consciente para muitas pessoas, né? A gente precisa ampliar o debate social, precisa escancarar e precisa parar de negar o racismo. Então, muitas violências, elas são tão sutis que não são percebidas. E aí, o que que acontece? Esses mitos, esses estereótipos, eles vão ganhando força, porque já que eles estão passando despercebidos, né, a vida vai seguindo. Só que isso não significa que não gera dor, né? A dor, ela tá presente. E aí, gente, o racismo, ele é fator traumático também. Da mesma forma que eu já falei aqui na Neuroamor, quem já assistiu lives que eu fiz sobre neurociência, aqui com convidadas e tudo mais. Quando eu falo que o relacionamento abusivo, ele é um fator que pode gerar trauma, o racismo também. O racismo também é um fator traumático, né? Então, quando a gente coloca e olha para essa mulher preta, e até agora a gente já foi falando que ela tem, né? E com certeza, se a gente for avaliar, ela teve várias violências na história de vida dela, percebendo ou não, violências que ela conseguiu nomear ou não. E é interessante que numa terapia especializada, uma terapia contextualizada, a gente consegue ir, né, Ju, nomeando e mostrando, fazendo com que essa mulher consiga enxergar a história de vida dela de uma forma diferente, e às vezes até entender, né, essas violências mais sutis. E quando essa mulher também foi vítima de um relacionamento abusivo, a gente está dizendo de camadas de sofrimento. Então, ela já sofreu na história de vida dela e viveu um relacionamento abusivo, isso vai ser uma outra camada. Então, por isso que a gente precisa falar, assim, sobre essa violência anterior, sabe? No caso de mulheres pretas. Porque a gente recebe pacientes aqui, sempre eu atendo várias mulheres pretas aqui no Não Era Amor, e a gente vê isso. A gente precisa cuidar na terapia especializada, sim, dos danos do relacionamento abusivo, mas muitas vezes a gente precisa cuidar antes das violências causadas pelo racismo. Até para que essa mulher consiga perceber que ela viveu um relacionamento abusivo. Vocês perceberam que eu falei lá atrás que muitas vezes as pacientes minhas não se identificam com o conteúdo da Não Era Amor? Pois é, por causa do racismo, né? Foi tão violentada, que não consegue perceber, por exemplo, o abuso sutil que o relacionamento abusivo traz, né? Então, se a gente fosse pegar um apanhado de tudo que a gente falou até agora, é lembrar que a gente está dizendo de violências que vêm em camadas, né, Ju? Uma sobrepondo a outra, e por isso que o potencial de causar dano e trauma é muito maior, né? Exatamente. E aí é importante a gente resgatar essa história também, porque acaba que essas ideias que a gente vê socialmente, né, da mulher negra ser uma mulher forte, uma mulher Aham. guerreira, que vem lá, né, de trás, também muitas vezes impede de dar espaço para a vulnerabilidade. Algum Sim. lugar que ela possa trazer essa dor que você mencionou, né, Laís, que ela possa minimamente, assim, diminuir o ritmo e entrar em contato com essas Uhum. emoções, com a dor, porque até então foi só dito que ela era forte, esperado isso dela, e bola para frente, vamos seguir, é assim mesmo. Então, quando a gente dá esse espaço, né, humanizar mesmo, aí sim a gente pode, né, e às vezes está ali na terapia, você não consegue ter essa lógica, assim, buscar essas questões raciais e o racismo, e aí você fica, nossa, não tá andando, né, a terapia, o que que tá acontecendo? Mas é que tá tão enraizado, porque vem tão lá de trás, que fica É. difícil de quebrar, né? É Muito difícil de difícil de quebrar. quebrar. E ter essa consciência, né, Ju? Ter essa consciência do fenômeno, entender o que está acontecendo, Uhum. entender que são aprendizados de uma vida inteira, né, gente? É muito importante mesmo, né? Aprender Uhum. que a gente pode chorar, que esse ser forte é um mito, né, Ju?
que a gente é humano, assim como qualquer pessoa, né? Não existe essa ideia da mulher preta ser mais resistente, mais forte. Gente, isso é uma coisa tão terrível, isso é tão dolorido até de falar, né, Ju? A gente estava conversando antes sobre o quanto a mulher preta sofre violência obstétrica, por exemplo, né? Uhum. Porque os índices, quando a gente olha para as pesquisas, são as mulheres que mais sofrem violência obstétrica. Porque não tem como a gente, né, dizer que os hospitais, os lugares de atendimento em saúde estão livres do racismo. Se o racismo é estrutural, ele está impregnado em todos os lugares, né, desse país. E aí, nesse mito de que as mulheres resistem mais, não precisa de colocar anestesia, né? Aguenta. Tem tantos relatos horríveis de mulheres pretas. Até o Instituto GLE10 fez uma pesquisa que fala, né, mostra relatos assim horríveis de pessoas que participaram da pesquisa. Uma pesquisa foi conduzida pela psicóloga do GLE10 e ela fala muito assim, sabe? A pesquisa tem vários trechos de violências terríveis, justamente com essa justificativa de, você dá conta, você já teve 3 filhos, você não vai dar conta agora? Você já teve, passou por tanta coisa, né? Você vai chorar agora? Então, esse é um mito e um estereótipo de força que prejudica muito, né? Porque desumaniza, né, Ju? Como você falou antes. É um estereótipo que tira a capacidade, impossibilita, né, que a gente expresse a nossa humanidade, as nossas vulnerabilidades, né? Exatamente. Não tem, não se dá esse direito, né, a se queixar, né? É algo assim que não é possível para a mulher negra na maior parte das vezes. Tanto que você, Sim. do tipo, você já é negra, então você tem que fazer muito além. E aí, em todas as esferas da vida, em todos os âmbitos, você tem que estar sempre provando, né? Provando que você é uma pessoa desejável para ser uma parceira amorosa, ou provando que você é inteligente, ou provando que você é uma boa profissional, porque aí também tem esse link com relacionamento abusivo, como você trouxe, né? Essa dificuldade, às vezes, de sair de um relacionamento pela questão de empregabilidade, de recursos, né? Como é que eu vou fazer para lidar aqui com tudo, com filhos, a questão de escolaridade ser mais baixa, oportunidade de mercado de trabalho. Então, tudo isso a gente, né, vai reforçando de que ela permaneça num relacionamento abusivo e do tipo, é assim mesmo, é o que eu posso viver, né? Então, é assim que tem que ser. Exatamente, exatamente. Ju, é tão sério, né, isso que você está falando, porque é isso mesmo, assim, essa dependência financeira, ela tá mais presente nas mulheres pretas, né? As mulheres pretas, elas são as que ganham menos, assim, têm Uhum, menor escolaridade e ganham menos no país, né? Então, elas estão atrás até da renda, se a gente for olhar nos índices, a renda, qual que é a menor renda do país é a da mulher preta, né? O homem preto ganha um pouco mais que ela e a escadinha vai subindo, mas ela é que ganha menos, a que tem menos escolaridade, a que é mais afetada pela vulnerabilidade, né, econômica e social. Então, a dependência financeira vai ser um fator que vai pegar muito também para a saída, né? Vai dificultar muito a saída do relacionamento, né, gente? Então, isso que a gente está dizendo aqui. Tá vendo que vai montando um mosaico? São vários fatores que vão deixando essa mulher mais presa, né, dentro do relacionamento abusivo mesmo e com mais fatores ali que vão afetar a sua saúde mental, né, Ju? Que é o que você falou lá no início. exatamente, Lance, exatamente. E aí, tem uma coisa, a gente está aqui falando, né? Tem uma coisa que eu queria falar antes de abrir para as perguntas, que é o Uhum, seguinte: a gente fala de várias coisas pesadas e tal, e eu queria dar um suspiro de esperança, né, Ju? Que é quando a gente falou sobre, a gente conversou e falou um pouco sobre como é que a gente sai desse buraco, né? Como é que a gente muda essa essa estrutura, né? Primeiro, tomando consciência dela, primeiro não negando ela, não negando que ela existe, né? Tomando consciência dela e falando cada vez mais sobre ela, né? Se a gente tem um uhum, problema para resolver, não adianta a gente fingir que ele não existe, né, gente? Aqui no nosso país, a gente tem muito o mito da democracia racial, que é essa coisa de, o racismo não existe. Se o racismo não existe, para que a gente vai olhar para isso? Né? Fica ali, debaixo do tapete. É aquela sujeira que fica debaixo do tapete da sala. Então, arrancar esse tapete, né, Ju, e começar
a olhar para essa sujeira, encarar essa sujeira e começar a pensar juntos em formas de lidar com ela, é o primeiro passo, né? Por isso que a gente está aqui falando sobre isso, o debate social ele tem que aumentar cada vez mais, né? Uhum. É a nossa parte Oi? aqui, né, Laís, de estar levando Uhum, e de estar conversando, assim, né? É uma uhum. iniciativa importante nesse sentido, né? Porque às vezes as pessoas têm essa ideia, assim, de que não, mas é achismo, e não é. Isso tudo tem base científica aí que pode, né, tá Exatamente. vindo como evidência, né? Tem as pesquisas mostrando Sim, sim. isso. Com certeza. E quem tiver interesse, gente, até deixo em aberto aqui essa possibilidade. A Ju falou sobre não ser achismo e não é mesmo, né? São pesquisas científicas, então, e vários estudos sendo feitos sobre o racismo e os impactos do racismo. Quem tiver interesse, quem tiver aqui na live e falar, nossa, eu quero ler sobre isso, quero estudar mais sobre, pode pedir no inbox, pode mandar no inbox da Nora Amor, quero os artigos que a Laís comentou na live, que aí a gente faz a nossa curadoria, uma lista de coisas para vocês estudarem, e a gente manda lá no Uhum, inbox para vocês, tá bom? Outra coisa também, além de tomada de consciência, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho também sobre essa coisa do parâmetro, né, Ju? O parâmetro uhum. da mulher negra não tem que ser a comparação com outra mulher, né? A gente precisa de parâmetros próprios do que é beleza, do que é produtividade, do que é ser mulher preta, né? Ser mulher preta não é ser mulher branca, né? É diferente. Já Tá. começa por aí. Exatamente. E a gente tem muito isso da comparação, pensando em gênero, né? As mulheres, quem é mais bonita, quem, né? E muitas vezes a gente não valoriza a diferença. E a gente entra também numa Uhum. comparação do que a gente consegue acessar, e não dos bastidores e da história de vida de cada pessoa, de cada mulher, né? Como muitas vezes ela teve oportunidades que eu não tive como mulher negra. A gente até falou um pouco disso, né, Laís? Assim, dentro das mulheres negras, há diferenças também de oportunidade, de escolaridade. Então, a gente precisa conseguir também reconhecer essas histórias, porque às vezes a gente fica, nossa, mas aquela mulher consegue isso, consegue aquilo, Uhum. ela, como é que arrebata corações, né? E a gente, quando tem uma leitura mais contextual, a gente vai percebendo que dentro aí das mulheres negras, as mulheres mais retintas vão ter mais dificuldades, aquelas que têm, né, traços que se distanciam mais da mulher branca, vão ser, né, tidas como menos atraentes, menos Uhum. bonitas. Então, tudo isso, essa coisa da comparação, né, é super importante que você traz, porque também é muito perverso, né? A gente trabalhar com essas Muito. lógicas de meritocracia e não olhar o contexto e a realidade de cada pessoa. Então, realmente. E os autores, muitos autores, têm falado muito, né, Ju, sobre uma outra coisa também, que pode, e muitas vezes, né, a maioria das vezes ajuda muito, que é a perspectiva, que é um conceito, né, que muitos estudiosos falam, que é o aquilombamento. O que é isso? É estar perto dos seus, né? É começar a criar redes com pessoas que são próximas daquilo que você é, né? Então, não quer dizer, gente, quando a gente fala de aquilombamento, o conceito não é se isolar, né, Ju? Não é criar um mundo à parte. Claro que não. Mas é lembrar da história, é lembrar de que a gente, quando a Ju falou tão bem mais cedo, de onde a gente veio, né? Qual que é a nossa história? Essa perspectiva do aquilombamento é te aproximar nós, mulheres pretas, da nossa história, né? Dos nossos, da nossa história, de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que a gente quer. E essa criação, ela tem que ser coletiva e ela tem que levar em conta tudo que a gente é enquanto povo também, né? Então, não dá para ser uma perspectiva individual, né, Ju? Uma perspectiva de eu tô errada, eu tô fazendo tudo errado. Não, né? Tudo tem um fundo e tem um componente social que a gente precisa olhar. Então, quando a gente pensa na perspectiva de aquilombamento, é estar perto da nossa história, né? Estar mais perto de pessoas que ajudem a gente a lembrar de onde a gente vem, o que a gente quer fazer enquanto povo e ajude a gente a se fortalecer. Né? Não vai dar para se fortalecer perto de uma pessoa que é racista, por exemplo. Né? Isso vai fazer com que a gente o tempo todo se apequene. Né? Mas claro que as pessoas brancas elas são muito bem-vindas e são muito necessárias nessa luta contra o racismo.
É aquilombar, mas também ir para, né, levar esse debate para uma perspectiva maior, né? Não é ficar só ali na nossa bolhazinha também, claro, porque a gente precisa das pessoas brancas também falando sobre isso, sendo antirracistas também, né? De fato, antirracistas, não só na rede social, né, Ju? Exatamente, exatamente. E aí, essa ideia de consciência ajuda justamente a discriminar esses ambientes e essas relações que são numa perspectiva de aquilombamento, né, de identidade, de apoio, de estar em rede, de validação dos sentimentos, né, das emoções, quanto aquelas que você vai lidar, mas não vai construir uma relação tão íntima, talvez, justamente porque está trazendo uma perspectiva mais racista, né? Então, Sim, é difícil, né, de você ter uma intimidade, conviver com uma pessoa que vai estar te inferiorizando, te diminuindo o tempo inteiro, né? E quando você consegue ter essa consciência, o impacto na saúde exato. mental certamente virá. E, gente, é muito importante isso, né, que a gente falou sobre pessoas brancas, que é assim, claro que muitas vezes, por termos sido criados numa sociedade extremamente racista, claro que a gente não é alecrim dourado, né, Ju? A gente não somos, ninguém é perfeito, então pode ser que assistindo a live, você tenha refletido sobre alguma coisa e falou, não, peraí, será que eu já fui racista? Será que eu já fiz alguma coisa? Já machuquei alguém com alguma palavra sem querer, né? Com alguma atitude que às vezes foi impensada? O que vai fazer a gente melhorar e cada vez mais ser mais antirracista e se livrar cada vez mais dos nossos preconceitos é confrontar esses preconceitos, pensar sobre eles, né? Porque como a gente é criado numa sociedade racista, reproduzir isso em algum momento, em algum nível, pode ser que já tenha acontecido com todo mundo que está aqui assistindo, né? Então ninguém está imune a reproduzir algo que está na cultura, tá? Tão enraizado, né? Então a gente não fez essa live para julgar, para dizer que as pessoas brancas elas são, né, racistas porque elas são más, porque elas querem oprimir. A gente sabe que tem pessoas que sim, por mais que tenham informação, por mais que tenham acesso, por mais que podem passar 100 palestras na frente dessa pessoa que ela não vai às vezes se tocar, né, Ju? Não é falta de conhecimento. Muitas vezes, né, é algo que é maior do que a falta de conhecimento só. Mas tem pessoas que não, que às vezes, né, não são assim racistas de uma forma profunda, mas às vezes já deu uma escorregada justamente porque é uma coisa automática, né? Muitas vezes reproduzida na cultura mesmo. Pode Só falar. complementando a importância dessas pessoas que entraram na live, né, que se colocaram para ouvir de pessoas negras, né, de mulheres negras sobre o tema. Porque também tem Exatamente. isso, né? Às vezes, assim, por muito tempo foi falado sobre nós, o opressor falou sobre nós, né? Quem somos nós? Para que nós servimos? Qual é o nosso lugar? Então, fico muito Sim, feliz de ver essas pessoas nos ouvindo, ouvindo pessoas negras falando sobre o tema, né? Que, exatamente. que nos perpassa aí profissionalmente e pessoalmente. Então, isso é importante também. Bom, teve uma pessoa que perguntou aqui como que a gente vê as oportunidades de mulheres pretas alcançarem cargos de liderança. Vou falar um pouquinho, Ju, pode complementar também, quando quiser. O que que acontece? A gente tem um problema, e aí o machismo também, né? A primeira variável. Os cargos de liderança, eles são muito focados em homens, né, Ju? Então as mulheres, elas têm uma dificuldade mesmo de acessar esses cargos, porque os homens, eles têm ali uma competição e uma necessidade de colocar esse poder o tempo todo em exposição, né? Então, deixar, entre aspas, que uma mulher assuma um cargo de liderança para eles é uma perda, assim, né? É uma coisa que eles não vão deixar. Então, tem o machismo que atrapalha as mulheres a alcançarem os espaços, elas são muito boicotadas mesmo nos espaços de poder, e
muitas vezes, muitas mulheres que alcançam os espaços de poder, a gente está vendo muita mulher que está muito cansada e até desiste, tem burnout e tudo mais, porque é uma carga muito pesada, né? E os homens, eles não facilitam, né, Ju? Quando você tem uma mulher que está lá numa liderança, muitas vezes ela vai ser apedrejada 1000 vezes para que ela caia, né? Para que ela não fique ali e perca ali o seu lugar. Tem isso também, né? Não é só conquistar, tem a dificuldade toda de lidar com essa sabotagem para se manter no cargo. Pensando na questão das mulheres pretas, a trajetória, ela é um pouco mais difícil da gente pensar, porque a gente precisa lembrar que essa mulher vai ter que passar por todas essas dificuldades que a gente falou aqui. Se hoje ela está aqui na base da pirâmide, pensando estatisticamente, a mulher que tem menor renda, a gente precisa de uma curva, né? A gente precisa de um caminho aí pela frente, pelos próximos anos, décadas, séculos, que é de essa mulher ter mais acesso à educação, ter mais acesso à qualificação profissional para conseguir aí subir nessa pirâmide, né? Porque se hoje ela está na base, se a gente fala de cargos de liderança, a gente está dizendo de uma curva grande, né, Ju? É um caminho aí pela frente. E por isso que a gente não pode parar, né? A gente não pode parar de lutar por isso, de falar sobre esse assunto e de pensar em políticas públicas que cuidem dessas, que deem conta, né? E que sejam focadas nessa diminuição das vulnerabilidades. Então, essa mulher vai precisar ter o básico, por exemplo, acesso à escola, ela vai precisar ter política pública que ajude ela a deixar o filho na escola, ter creche, ter mais auxílios sociais para ela conseguir estudar, para ela conseguir se qualificar. Então, uma rede de educação, saúde, segurança, são várias políticas públicas para conseguir, né? Daqui décadas e até, quem sabe, séculos, a gente conseguir ver mais mulheres pretas em cargos de poder, né? Tem alguma coisa para complementar, Ju? Eu pensei um pouco te ouvindo, Laís, também, assim, pensando primeiro em gênero, né? O quanto a mulher é reforçada e vista para o cuidado e para o espaço privado, né? Ela tem o talento já natural para isso. E o quanto, pensando na mulher negra, isso é mais ainda, né, reforçado muito mais, assim. E aí, quando a gente fala de liderança, é um espaço público, é um espaço que você está sendo vista, né? E aí, o quanto também eu percebo que algumas mulheres tentam se moldar para caber nesses espaços, seja a forma de se vestir, seja a forma de se comportar. Então, tem que ter um comportamento, às vezes, mais competitivo do que elas gostariam, mais agressivo do que elas gostariam, para conseguir se manter. Mas aí, quando a gente entende que os homens realmente não vão facilitar, também a gente consegue entender esse tipo de reação por parte das mulheres que ocupam esses cargos. Então, é bastante coisa mesmo para avançar, para que elas consigam, né, estar nesses cargos de liderança cada vez mais. Sim. Exatamente, a pergunta da Letícia foi bem interessante, porque cruza as duas coisas, né? No caso da mulher preta, a gente está lutando contra o racismo e o machismo juntos, né? Então, pensar numa mulher preta no poder é pensar numa luta contínua contra o racismo misturado com o machismo, né? Uma luta aí que não pode parar. E continuamos nos vendo por aqui. Quem não segue Não Era Amor, manda para essa pessoa que ela tem que seguir a gente, tá? E a gente se vê aqui sempre falando sobre assuntos importantes e pode contar sempre com a gente, né? A gente está sempre aqui para poder apoiar vocês, mulheres. Um beijo, Ju. Obrigada, viu? Beijo, obrigada. A gente, ótima noite. Tchau, tchau.